Oi, gente! Mais um podcast e hoje com a Suzana. Oi, gente! Essa jovem senhora recém-casada, psicóloga, que tem muita história para contar e você vai acompanhar, não é isso? Coloque o seu cinto e vem com a gente! Estamos aqui na Kombi com este podcast incrível com quem? Suzana. Oi! Dá um oi, povo. Oi, gente! E eu queria que você se apresentasse pro pessoalzinho que tá lá em casa assistindo. Gente, eu sou a Suzana, eu tenho 24 anos, eu sou psicóloga e tô estudando teologia. E é isso! E é isso. E vamos conversar para descobrir mais coisas, né? Isso! Su, onde que foi sua infância? Eu nasci e cresci aqui em Barueri mesmo. E sempre fui muito de ficar em casa, acho que até hoje eu gosto de ficar em casa. Você tem, assim, bem quietinha, assim, essa aparência bem quietinha. Sempre foi assim? Ah, eu acredito que sim. O pessoal fala que eu tenho esse jeito mais séria, mas depois que me conhece percebe que não sou tão séria quanto pareço. Mas eu sempre sou mais comportada. A não ser que seja um ambiente mais descontraído, que você tenha que fazer uma bagunça, né? Mas no geral eu sou mais quieta. Qual bairro que você morou? Jardim Tupã, desde sempre. Lá? Sempre lá. Eu falo morou por quê? Porque ela é recém-casada. Mas a gente vai falar sobre isso depois também. E como é que você era nos estudos, quando estava fazendo fundamental? Que tipo de aluna você era? Eita. Olha, eu acho que eu era uma aluna de notas medianas, até ali o ensino fundamental finalzinho. Aí do final do ensino fundamental para o ensino médio foi quando eu melhorei mais as minhas notas. E aí pensei em ingressar na faculdade e ingressei de fato na faculdade. Mas quando você era pequenininha, você pensava em ser o quê? Professora, esses pensamentos mais de criança. Eu queria ser professora, eu queria ser estilista, eu queria trabalhar com qualquer coisa e fui mudando de opinião. Astronauta, por que não? Policial, podia ser qualquer coisa assim que passasse pela minha cabeça, mas acho que eu nunca tive nada muito, vou ser isso e pronto. E quando que você decidiu? Quero ser psicóloga. Na hora de fazer a matrícula da faculdade. Mentira! Tipo, no último minuto. No último segundo. Na porta da secretaria, qual vai ser a matéria? Qual vai ser o curso? Qual vai ser o curso? Psicologia. E aí? Eu lembro que eu fui fazer a matrícula, eu fui num dia para saber a documentação, os valores de curso. E aí eu sempre fui muito boa com números, então eu pensava em fazer contabilidade. Mas meu coração sempre quis psicologia ali, né, da adolescência em diante, eu pensava em psicologia. E aí quando chegou lá, peguei os documentos, os valores, fui para casa, com certeza ia fazer contabilidade. Aí quando chegou na hora lá de escolher o curso, a moça olhou assim, e aí, você vai querer qual curso? Aí saiu psicologia. E aí fui. E gostou? Como que foi essa parte de faculdade sua? Eu gostei. Eu dei graças a Deus de ter escolhido psicologia, porque a faculdade em si é algo muito cansativo. E no comecinho do curso eu ainda pagava a faculdade, então é um valor alto que você paga, é estudo, você vai cansado, então tem que ser algo que você goste muito. Senão você desanima. Senão você desanima. Até você gostando do curso, chega uma hora que você fala, meu Deus, não acaba, né? Então, desde o primeiro semestre eu fui muito grata a Deus por ter me direcionado a escolher psicologia, porque se eu tivesse escolhido outro curso, muito provavelmente eu não teria chegado ao final, ainda mais que era um curso de 5 anos, contabilidade, se eu não me engano, eram 4. Então eu teria com certeza parado ali por não ter me identificado tanto com a área. Esses dias eu estava conversando com uma jovem também, era um dos nossos episódios, a fisioterapeuta. E ela estava falando sobre, a gente estava conversando sobre várias coisas, inclusive sobre como a medicina, porque a psicologia é parte ali de humanas e tal, né? Sim. Avança muito em conhecimentos e novas abordagens para certos tipos de doenças e tal. E a psicologia, até então, é considerada, vou colocar entre aspas, tá, gente? Uma coisa de doido.
depois da pandemia, a gente percebeu que então todo mundo era doido, porque todo mundo enlouqueceu durante a pandemia. Ou só aflorou aquilo que estava dentro de si e de repente externou. O que você sentiu? Porque você terminou a faculdade faz quanto tempo? Faz, acho que um ano e meio mais ou menos. Então, durante a pandemia, você estava cursando. Estava cursando. E como que foi isso? Como que isso foi abordado durante a faculdade? Acho que durante o período de pandemia, na verdade, eu fui jogada para casa, assim, no geral. Então, a faculdade, ela se tornou EAD, né? Aquele finalzinho de curso. O trabalho também agora era home office. E eu acabei ficando em casa. Eu lidei bem, durante o período que eu estava em casa, eu lidei muito bem. Em relação a estudar, eu gostava do estudo, né? A faculdade de psicologia, ela não pode ser EAD, né? Pelo regulamento. Então, a gente tinha o telepresencial. Eu tinha aula ali ao vivo com o professor, estudava. Então, eu consegui me adaptar muito bem. Porém, depois de uns 2 aninhos, que foi quando acabou a pandemia, que a gente teve que voltar para os estágios presenciais, que teve que voltar para o trabalho, eu percebi que eu estava um pouquinho assustada em falar. Não sabia conversar com as pessoas mais na rua, não sabia mais como que convivia, assim, né, no geral. E aí teve aquele período de adaptação. E os professores abordaram esse tema em sala de aula? Ou foi uma coisa que você percebeu que começou a se falar mais disso depois, no pós-pandemia? Olha, durante os estudos eu não senti muito o assunto, né? Até porque a gente acaba focando muito na matéria e pouco nos acontecimentos, assim, do dia a dia. Mas acho que no final dos atendimentos, principalmente quando a gente foi para a hora do estágio, que era aquele atendimento com as pessoas, a gente teve que lidar com isso, porque a maioria das pessoas trazia o mesmo problema. Olha, durante a pandemia aconteceu isso, então durante a pandemia eu me sentia assim, e aí despertou muitos problemas. As pessoas, às vezes, elas não dão tanta importância para a nossa saúde mental. E nessa pandemia eu percebi que o quanto a nossa saúde mental afeta no nosso físico. Por exemplo, as pessoas que estavam com medo de pegar Covid e colocavam tanta coisa na cabeça, acabavam adoecendo, não às vezes de Covid, mas ficavam mal, com a imunidade baixa, por conta que a saúde mental não estava boa. Sim. Né? Como que isso conversa dentro da gente? Como que isso funciona? Como que uma coisa que está aqui vai afetar coisas que às vezes a gente fala assim, que a gente pensa que não tem uma ligação, mas tem, né? Sempre tem. O nosso corpo ele é todo interligado. Inclusive tem uma fala, né, uma frase que fala assim: se a boca cala, o corpo fala. E isso é verdade, porque a gente tem muito dentro da gente, muita pressão, muitos pensamentos. E tudo isso se conversa. O seu cérebro, ele conversa com o seu corpo, conversa com a sua mente, tá tudo interligado. Então, a gente tem dentro da psicologia aquilo que a gente chama de psicossomático, que é quando você tem algo que é psicológico, mas ele vem pro físico, que é quando você se estressa e sente dor de cabeça, ou sente dor de estômago. Que ataca muito. Quando você tá triste e começa a sentir fisicamente uma dor. E quando aquelas pessoas que ficam nervosas e saem manchas no corpo também? Sim, psicossomático. Então é algo que está no seu psicológico. Se você não consegue lidar com aquilo dentro da sua mente, seu corpo começa a colocar para fora para pedir ajuda. É como se fosse para jogar para fora mesmo o que você está sentindo. E a gente acabou pegando muito isso, né? De tacar para fora de outras formas. E nesse caso, assim, como quando você fala do psicossomático, né? Que são coisas que nascem na parte da saúde mental e que acabam se externando fisicamente na gente, a gente acaba tendo que ter a solução desse problema por 2 caminhos, né? Muitas vezes, por exemplo, é uma dor no estômago. Você vai tratar o estômago, não vai deixar de tratar o estômago, mas você também tem que tratar a mente, porque Sim. senão volta a doer o estômago, não é isso? Sim. Então, por exemplo, você vai ter que tratar a parte física, que é o sintoma do que realmente é o problema. E você vai ter que tratar a parte mental, que é a origem do seu problema. A causa. Porque senão você vai continuar voltando. É como você ter um problema respiratório, tomar remédio para o problema respiratório e continuar morando numa casa úmida. Você nunca vai melhorar. Exatamente. Então... E como que a gente controla os nossos pensamentos? A gente não controla. Qual que é a mágica? A gente não controla, a gente lida com eles. Eu aprendi isso em terapia, inclusive, e eu uso muito comigo, que é perguntar o que eu realmente quero fazer.
Não que eu vá fazer aquilo, mas eu preciso saber o que eu quero fazer. Então, às vezes, você tá ansioso, você se sente mal e nem tem um motivo aparente. Mas quando você se pergunta sinceramente o que eu realmente quero, você acaba encontrando o que está te incomodando. E aí, quando você encontra o que está te incomodando, isso já é o processo de você melhorar. E quando o nosso pensamento está tão acelerado que a gente não sabe o que a gente quer? Ou o que a gente quer tantas coisas que se conflitam uma com a outra. Por exemplo, eu quero, os antigos falam, assobiar e chupar cana. Ao mesmo tempo. Porque eu não sei, né? Você parece ser uma pessoa muito equilibrada. Mas eu não Ainda sou tão bem. equilibrada assim. Ainda bem que parece. Mas assim, às vezes os nossos pensamentos, eles são muitos e ao mesmo tempo, né? Pelo nível de ansiedade. E às vezes só essa pergunta não basta, do tipo, o que você quer fazer? Eu quero fazer tudo. Eu quero consertar o mundo, eu quero, sei lá, parar a guerra de Israel. Às vezes a gente quer umas coisas que não tem nada a ver com a gente também, não é? Será? Geralmente tem a ver com a gente só não sabe. Por isso a pergunta tem que ser muito sincera, o que realmente eu quero, o que realmente está me incomodando para encontrar. Mas quando a mente está com muitos pensamentos, é mais interessante você utilizar alguma técnica que te acalme. Ou você focar em um pensamento só. Então agora eu vou pensar só nisso. Nem que você precise pegar um caderno e escrever. Se organizar. Isso, você organiza a sua mente. Porque a mente ela precisa ser treinada para funcionar do jeitinho certo. Então você começa a organizar. Eu não posso sentir isso agora porque eu vou sentir isso. Eu vou lidar com esse pensamento. E você vai organizando aos pouquinhos. O problema é que a gente quer resolver sempre tudo de uma vez. Ao mesmo E não tempo. dá certo. E isso que você está falando vai muito de encontro ao autoconhecimento. Que muitas vezes a gente acha que é uma coisa do outro mundo. E não é. É uma coisa tão necessária. Porque se a gente não se conhece, muitas vezes a gente não sabe. Numa terapia que assim, vocês vão ter técnicas para puxando isso da gente. Mas a gente chega para um psicólogo, a gente não sabe nem dizer quem a gente é, o que a gente quer e o que a gente está sentindo, né? Sim. A gente chega muito, né, sem saber por onde começar. E aí o trabalho do psicólogo ele vai de encontro a isso. Mas no geral, o psicólogo ele vai te fazer perguntas que vão fazer você começar a falar aquilo que está te incomodando. E aí, como eu disse, na hora que você começa a perceber o que te incomoda, você já começa a melhorar. E sabe o que é engraçado? Eu já fiz terapia. Uhum. Não por muito tempo, né? Mas eu comecei a fazer uma terapia. E quando a gente está precisando de terapia, é engraçado. Porque o psicólogo te faz perguntas. As perguntas. Por quê? Com a intenção de que a gente reflita sobre os nossos sentimentos. Sim. Sobre as sensações que a gente está tendo naquele momento. Aí, eu não sei, você aí em casa, se já fez terapia, se já... Mas a sensação que eu tinha foi assim, essa mulher só vai ficar fazendo pergunta para mim, ela não vai me trazer resposta, só fica perguntando para mim, perguntando. É horrível no começo, né? Sim. E aí vai da persistência e da reflexão de tudo aquilo que você tá... que ela tá te perguntando, para você começar a se autoconhecer e achar que a psicóloga não é tão maluca quanto você pensava que ela era. É que, na verdade, e isso é uma impressão que eu tenho muito. Hoje a gente fala muito de saúde mental e muito de como terapia é bom e é legal. Mas a verdade é que o processo terapêutico ele não é tão bom e não é tão legal. Ele é dolorido. Conflitos, né? Ele vai fazer você lidar com aquilo que você não quis lidar. E é por isso que você tá ali, porque você não tá querendo lidar com certos sentimentos. E tudo que você não lida vai te trazer algum sintoma. Então, quando você vai para terapia, seu terapeuta, a tendência, né, o processo ali, é que ele te jogue exatamente onde você tá fugindo faz tempo. Então, é um processo que não é tão bom, não é tão agradável. É tipo a gente jogar tudo embaixo do tapete, aí você acha que vai achar um terapeuta que vai colocar um sofazinho em cima daquilo e na realidade ele ergue o tapete e fala, vamos arrumar isso aqui? Vamos lá, vamos limpar. Então é um processo dolorido. Eu acho muito legal a gente falar tanto de saúde mental, mas eu acho, e isso é algo que geralmente eu trago para o meu paciente, né? Eu falo, olha, o processo de terapia ele não é um processo tão agradável. A gente vai lidar com o que você não quer lidar. Então é importante, como paciente, e isso eu trago em sessão e eu aconselho que você, para o seu terapeuta, fale o que você está sentindo em relação à terapia. Olha, estou me sentindo ansiosa em relação à terapia. É porque tem coisas que se a gente for
falar para outras pessoas, talvez elas não entendam, né? Por exemplo, eu tô ansiosa. Aí vem uma pessoa assim que eu já fui muito disso. Mas você tá ansioso por quê? Não, vamos resolver isso, não sei o que, não sei o que. E não, às vezes não é tão fácil quanto a gente pensa. Porque às vezes a gente é muito bom em resolver problema dos outros. Por quê? Porque é a vida do outro. É mais fácil. É mais fácil, você não tem que lidar com os seus conflitos para resolver o problema do outro. Você faz o outro entrar em conflito. Sim. Agora, quando chega a nossa vez de resolver os nossos problemas, os nossos bloqueios, é muito difícil. É muito complicado. É algo que é muito complicado. Por exemplo, eu tenho pacientes que falam que se sentiram ansiosos antes de entrar na sessão. Eu falo, isso é normal. Você vai se sentir ansioso. Você vai chegar aqui e a gente vai mexer onde você não quer. Então você vai se sentir ansioso. É muito complicado lidar com o próprio eu, a nossa própria pessoa. Mas é necessário. É a gente ainda, Uma vez eu né? estava tendo uma crise de ansiedade e até então eu não sabia o que era crise de ansiedade. De vez em quando eu sentia tontura. Aí eu falava assim, não, é porque eu levantei rápido da cama, não, é porque eu me virei muito rápido. Até que eu parasse para pensar, falar assim, peraí, tem alguma coisa estranha? Agora sim, eu consigo identificar o que é uma crise de ansiedade. E eu falo, bom, para, respira. E normalmente é porque eu quero pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Quando eu quero pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, tipo assim, hoje eu vou lidar com os problemas da igreja, vamos supor. Vou pensar resolver os problemas da igreja. Aí, beleza. Agora, quando eu quero resolver problema de igreja, problema de casa, problema de futuro, problema de política, problema de tudo, de filhos, aí eu começo a entrar em parafuso. Eu falo, calma, respira. Mas assim, eu fico malzona, assim, do tipo assim, não que eu fico mal, assim, mas eu me sinto. Sobrecarregada. Não É é muita sobrecarregada, eu coisa. fico tonta, menina, tonta. Aí que eu falo, o meu corpo tá falando, Roberto, dá um tempo pra gente. Vamos pensar uma coisa de cada vez? Eu falo, olha só. Aí eu sento, respiro e penso. O que eu vou resolver primeiro? Sim, que é o que importa. Às vezes a gente só precisa de alguém para falar, você não precisa fazer tudo isso agora, calma. E a gente também não é capaz, a gente precisa aprender a lidar com os nossos limites. Sim, Nós não somos capazes de resolver, principalmente nós mulheres. Agora que você é uma mulher casada, e daqui a pouco meus filhos, a gente não. Todo mundo quer chamar a gente de super mulher. Essa mulher aí é uma mulher maravilha, ela faz tudo ao mesmo tempo. O Saulo tem essa mania de falar assim, nossa, amor, você faz o arroz, atende o telefone, não sei o quê, fala com a criança, tá. E antes eu achava que isso era o máximo, falarem isso de mim. Falar assim, nossa, eu dou conta. Até o dia que eu percebi, peraí, mas eu não dou conta. Porque se eu tô fazendo tudo isso ao mesmo tempo, alguma coisa eu tô fazendo mal feita. E aí, quando eu aprendi que eu não dou conta, eu falei, e tá tudo bem. Eu não dou conta de tudo e tá tudo bem. Por quê? Porque eu vou cuidar de uma coisa de cada vez. sim. E você, tirando você psicóloga, você, a Suzana, a Su, Suzana. como que a Su era antes de conhecer as técnicas? Você era uma pessoa, você sempre foi uma pessoa equilibrada ou você também tem os seus surtos? Olha, antes de começar a estudar, eu era extremamente ansiosa. Eu tenho ansiedade, eu sei que eu tenho ansiedade, e hoje ela é muito mais dosada, até pela psicologia mesmo, por terapia, então ela é muito mais equilibrada. Antes disso, eu era extremamente ansiosa, eu era muito estressada. Então eu estava constantemente estressada com alguma coisa, e qualquer coisinha Irritada. estressava. Eu vivia estressada. E com manchas no corpo que brotavam do nada. Então eu era uma pessoa muito assim. Mas com o tempo, também com maturidade, nem tudo é por psicologia, né? Uma questão de É a vida maturidade. A vida ensinando vai também. acalmando a gente, né? Eu fui aprendendo a dosar isso pra me tornar uma pessoa mais centrada, né? Então hoje é mais tranquilo, mas já foi bem complicado. Hoje você já consegue enxergar a Su de hoje e a de anos atrás. De anos atrás, que era uma adolescente bem agitada, assim, com muita coisa na cabeça, então era complicado realmente lidar. E junta muitas coisas, né? E antigamente, eu não sei, mas quando eu era adolescente, eu não tinha esse problema em casa porque minha mãe, ela era compreensiva, mas a gente via com relação a algumas amigas,
as mães não sabendo lidar com os conflitos das filhas. E o conflito, às vezes, típico da adolescência. E achando que tudo era frescura. Ah, isso é frescura. Ah, menina, engole o choro. Sabe essas Sim, coisas? E isso traz uma sobrecarga para quando a gente vai crescendo, né? sim. Porque antigamente, não é nada, não é nada. E hoje a gente vê que esse não é nada trouxe uma consequência muito ruim para os dias de hoje, porque hoje em dia as pessoas não se suportam, vamos supor, não têm paciência uma com as outras, são sempre agitadas e não querem buscar ajuda porque falam assim, não vou na terapia porque a minha mãe me ensinou que isso não é nada. Ah, eu não vou procurar um psicólogo porque minha mãe falou que isso é frescura. O que você pode deixar de conselho para essas pessoas que acham que a saúde mental é uma bobagem? A saúde mental, ela é parte da sua saúde. Então não pensa que não é porque não é algo físico, não está acontecendo. Eu conheço até pessoas muito próximas a mim que falam, por exemplo, olha, eu não tenho ansiedade, eu nunca me senti ansioso. Mas são pessoas que têm no físico sensações. Então ela Aí tem. você olha assim, aham. Você olha, a pessoa tá com problema de estômago, tá com problema de pele, são problemas sem explicação. Então a saúde mental ela é algo importante sim. Uma hora você vai ter que lidar com isso. E isso não é coisa de louco, isso é coisa de ser humano. Então você como ser humano tem uma mente, ela tá funcionando o tempo inteiro. E ou você cuida dela ou você negligencia ela e mais pra frente você vai ter que lidar com isso de uma forma muito mais extensa. E tem alguma técnica que você possa, assim, tudo bem, todo mundo precisa passar por uma terapia, e isso a gente não descarta, mas tem alguma técnica que você pode falar assim, quando a pessoa se sente muito ansiosa ou se sente muito inquieta? Tem alguma coisa que ela possa, esse pessoalzinho que está assistindo a gente, estão querendo um pouquinho de consulta grátis? O que a gente pode fazer no momento que a gente está tão agitada assim? Olha, eu acho que o mais importante, e talvez seja até um dos problemas que a gente tem muito hoje, é que as pessoas elas não descansam. Elas literalmente não descansam. Então, no geral, a gente vive uma rotina tão corrida que a maioria das pessoas, quando para descansar, se sente mal, se sente desconfortável. Ah, nossa, eu tenho tanta coisa Se para sente fazer. culpada, né? Sim, e isso vai trazer mais ansiedade e vai piorar, porque aí você não vai parar para descansar. Então eu acho que o que realmente vai acalmar a mente de uma grande parte das pessoas é você tirar o seu tempo de descanso. É um direito seu, é um dever seu com o seu corpo, é um mandamento bíblico para quem é cristão também, o Exato. descanso está lá. Então foi estipulado por Deus, você precisa ter o seu dia de descanso. Então eu acho que você ter o seu momento de descanso já vai te ajudar muito. Ter o descanso sem culpa, porque realmente é necessário. O médico vai te falar isso, o psicólogo vai te falar isso. Não importa onde você vá, qualquer pessoa que entenda um pouco sobre saúde vai te dizer que você precisa descansar. Eu acredito que esse é o primeiro ponto. Mas o descanso é só dormir? Não, descanso. Eu, por exemplo, gosto muito de assistir série. Então, para mim, o descanso é esse. Se eu passar uma Desligar semana a mente daquilo que te traz um desconforto para Sim. poder relaxar um pouco. Sim, às vezes só você focar em algo que você realmente queira focar, porque a gente tem tanto pensamento, tanta coisa para resolver, e acaba que a gente não pensa no que a gente quer, a gente não pensa em algo bom, no que a gente vai fazer de legal. Que é aquela limpeza da mente também. Né? Sim, você ter o seu momento, é um momento de descanso. Se você Eu acho descansa que as lendo, mulheres, só cortando, porque eu acho que as mulheres de antigamente não eram tão estressadas, porque elas faziam muito trabalhos manuais. sim, você tem tempo para pensar. Elas iam fazer bolo, elas faziam crochê, elas faziam tricô, elas faziam bordado, que querendo ou não, é uma forma de você fazer uma limpeza, uma higiene mental, não Sim. é? É uma das formas. Principalmente se isso prender a sua atenção ali por um tempo, então é o momento em que a sua mente ela não está mais focada naquele monte de problema. Ela está focada em resolver um problema, que é fazer um bolo, por exemplo. E você vai conseguir fazer aquilo. Então é uma forma de descanso de mente ali, você ter o seu momento. Então buscar esse descanso, principalmente no sentido mental mesmo, que não tem só a ver com dormir, mas tem a ver com fazer algo que você goste, algo que você queira. Faz toda a diferença. Vai mudar completamente a forma que a sua mente pensa sobre o seu dia a dia. E aí já começa a melhorar. Su, você acha que a tecnologia ela trouxe uma doença mental nos dias de hoje? Uma doença mental eu não diria, mas um imediatismo assim que a gente tem com certeza.
Porque, e eu digo muito por mim, então, eu vou escutar um áudio, ele tem que estar lá no máximo. 2 vezes. Ninguém tá entendendo. E aí você vai assistir uma série também, ela tem que estar no máximo. E aí tudo começa a ter que estar muito rápido. Então a gente fica com aquele senso de que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser imediato. E aí eu também não descanso, porque como que eu vou descansar se eu tenho que resolver tudo muito rápido? Então, é uma forma de pensar, né, que tá surgindo que não tá ajudando muito. Quando a gente quer ter um controle da situação também, isso também não é uma coisa boa, né? Quando quer ter o controle de tudo. Por exemplo, eu quero ter controle até de como os filmes vão terminar. Não sou diretora de filme, mas eu quero saber como vai Quero terminar. escolher o final. Dependendo do filme, antes de começar a assistir, eu vou assistir o fim. Se eu vejo que o fim não vale a pena, eu esses dias falei assim, Roberta, você tá meio louca, você não tá normal, por quê? Senta, relaxa, assiste o filme. No final, se você gostou ou não gostou, é outra coisa. Mas determinar se você vai assistir ou não o filme só porque você quer ver o final primeiro, eu comecei a achar que isso era muita loucura da minha cabeça. O imediato, né? Eu preciso do resultado imediatamente, eu preciso ver agora as coisas fluindo. Então, a gente pula pro final do filme para ver se é o que a gente quer. Então, eu acho que isso a tecnologia tem colocado muito na gente, é o imediato, eu preciso de tudo agora. E é um problema, acaba deixando a gente pensar dessa forma no geral. E aí tudo precisa terminar rápido, tudo precisa ter resultado rápido. Mas é algo da gente lembrar de aproveitar o momento também. Existe algo bom em você assistir todo o filme e até no final, quando o final é desagradável, às vezes existe algo bom ali naquele final. De relaxar um pouco. Sim. Relaxe, gente. Relaxe. Respira. Faça um bolo, me convide para um café. Eu também. A gente aceita fazer parte desse seu momento, né? A gente leva o suco. Exatamente. E nem só de psicologia vive a Suzana. Não. Porque ela está recém-casada. Recém-casada. Quanto tempo? Nem um mês ainda. Nem um mês de a gente, praticamente na lua de mel dentro da Kombi, batendo papo com a gente. E como que é esse processo de uma jovem casada, né? Ele é jovem também. Sim. Como que é o nome dele mesmo? Fabiano. Fabiano, jovem também. Como que é esse processo de autoconhecimento dentro do casamento? Porque são duas vidas diferentes se unindo e vivendo junto debaixo do mesmo teto, né? É algo novo, é bem diferente, assim. Mas acho que não fugiu muito do que eu esperava. A gente sempre se deu muito bem um com o outro. E isso não mudou depois do casamento, né? A gente tem que lidar com mais questões agora, a gente fica muito mais tempo juntos. Mas a gente consegue resolver tudo muito tranquilamente. Então, pra mim, ainda tem sido muito mais um namoro. Só que agora a gente mora junto. E você tem mania de analisar as pessoas? Você fica analisando ele? Não. A impressão que a gente tem, gente, quando a gente conversa com uma psicóloga, é tipo assim, ela tá me analisando. Deixa eu fingir que sou normal aqui. Eu acho que nenhum psicólogo faz isso. O processo de análise é muito cansativo de se fazer. Eu preciso saber o que você tá falando, o que você não tá falando. Tenho que observar o que você tá fazendo e o que você não tá fazendo. E o Então Fabiano não se sente ameaçado. Espero que não. Esperamos que não. Esperamos que ele não precise fazer Acredito terapia. que não. Do tipo assim, né? Fabiano, você passou no banco pra mim? Tipo, o que ela quer que eu responda? Não, sim ou não? Você resolveu aquele assunto? Ai, meu Deus. Acho que ele na verdade é uma pessoa bem quieta. Eu acho que eu falo muito e ele mais escuta. Então, é bem tranquilo. Talvez ele te analise. Acho mais fácil. Provavelmente o que tá acontecendo. Descobrimos. E essa parte de teologia? De onde surgiu essa questão de querer aprender mais sobre as coisas de Deus? Eu sempre gostei muito de Bíblia, sempre, desde novinha. Então sempre foi algo que eu aprendi muito, mas que eu gostava muito de estudar. E aí agora, recentemente, né, estava na igreja e eu sou uma pessoa que busca muito a direção de Deus, sobre o que Deus quer que eu faça. E em determinado momento eu perguntei, Senhor, e agora? Eu terminei minha faculdade, mas eu trabalho em duas áreas, né? Eu trabalho para o banco e trabalho como psicóloga. E eu falei, o que o senhor quer que eu faça agora? E fui direcionada a fazer teologia, mas sempre foi algo que eu não queria fazer. Eu falava, gente, não quero fazer teologia, tô bem aqui com a minha escola bíblica.
Mas o Senhor direcionou, então eu fui fazer e é algo que eu gosto bastante. Eu gosto muito de estudar, de descobrir coisas novas sobre a Bíblia. Então é um amor que eu já tinha já desde novinha. Mas você é o tipo de aluna que fica perguntando as coisas? Não. Eu acho que assim, eu comecei a fazer teologia, mas eu era uma aluna, acho que não muito querida, porque eu sou o tipo de aluna que fica perguntando Fica perguntando. muito. Quem que é o seu professor? Agora eu tô estudando o EAD, então eu tenho vários professores, porque também o tempo não me permite ir até a faculdade fazer o curso. Mas o professor vai chegar no professor, vai chegar no professor. E ele vai dizer lá, vai comentar lá embaixo lá do podcast se você é o tipo que pergunta muito ou não. Mas há pouco tempo que eu fiz teologia, eu achei muito esclarecedor, né? Porque a gente professa uma fé e a gente precisa entender Precisa ter que é conhecimento. aquilo, né? Que eu costumo muito dizer que a teologia é a parte do culto racional, né? A gente está aqui por quê? Né? A gente faz o que faz porque faz. E aí a teologia nos direciona por esse caminho de descoberta dentro da própria religião, né? Sim, e é muito bom você aprender. Você aprende sobre a sua religião e aprende também sobre outras religiões, começa a entender por que muita coisa é do jeito que é. Então eu acho muito bacana. Eu sempre gostei muito de observar, por exemplo, como uma coisa que a gente vê na Bíblia, dentro de outras religiões, é explicado de outra forma. E eu acho isso assim muito interessante, como que vai mudando de religião para religião. Então é algo que eu gosto muito de estudar, gosto de ver como que são as coisas e conhecer um pouquinho mais. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar, então, Ela é uma pessoa curiosa. curiosa. Su, quais são os seus planos para o futuro? Eu sei que você está recém-casada, está trabalhando em 2 empregos, tipo Só Július, Jesus, sim. tipo Július, Tipo Július. mas assim, ainda tem gás para tantas outras coisas. Trabalha na igreja, ajuda na igreja, mas e para o futuro? Quem vai ser a Su daqui uns 5, 10 anos? Rica. Amém, glórias! Me leva a tomar além café. além disso, no momento eu trabalho com a área bancária, com negociação, e é uma área que eu gosto muito. Então eu tenho pensado muito em focar um pouco nessa área por enquanto. Eu também atendo como psicóloga, então eu vou dosando um pouquinho. Mas a psicologia para mim sempre foi mais algo para estudar do que para atuar como psicóloga. Então eu sempre pensei ao final em me tornar uma professora. E eu acredito que para o futuro a minha intenção seja me tornar uma professora ou da psicologia ou da teologia, ou fazer um bem bolado com os dois, porque eu amo quando eles se misturam. E acho que é isso em relação ao profissional. Né? No mais é comprar minha casa, comprar meu carro e fluir a vida como tem que ser. Ter filhos, né? Porque Ter filhos. assim, ó, gente. A gente namora, aí o povo pergunta quando a gente vai casar. Aí a gente casa, aí o povo já pergunta Cadê quando os você já vai ter filho. filhos? Aí tem o primeiro filho, aí já pergunta quando vai ter o segundo. Cadê o outro? A vida do crente não tem sossego. Não, A crente vida do não ser tem um dia de humano paz. não tem um dia de paz. Su, passa rápido, né? O nosso tempo, muito ó, rápido. já fica, o pessoal já fica lá. Mas eu queria muito te agradecer. Eu quero que você volte aqui na Kombi Pode deixar. para a gente bater mais papo e te agradecer pela sua disponibilidade de abrir um pouco da sua vida aqui para mim, para o pessoal que está em casa, que acompanha, né, que embarca nesse podcast na Kombi junto com a gente, porque eu costumo dizer e não canso de dizer e vou dizer repetidamente que esse podcast é para inspirar pessoas, né? Então, eu sei que a sua vida vai inspirar alguém que está assistindo lá, então eu quero ser grata a você. Hoje mesmo eu estava escrevendo para uma médica que se formou, que eu falei assim, que nós que estamos a serviço do reino, nós sabemos que a nossa profissão ela é simplesmente uma ferramenta para que a gente consiga levar ainda mais o evangelho ou consiga alcançar pessoas. Então, se o Senhor te deu essa profissão, existe um propósito além do que a gente imagina. E eu sei que Deus vai te honrar muito. Amém. Amém. E eu quero te agradecer. Quero deixar a nossa tão famosinha canequinha para você como forma de agradecimento. Adorei. E eu queria que você desse suas considerações finais.
Gente, eu agradeço muito por ter estado aqui. Foi muito divertido, eu adorei. Espero realmente que algo que eu falei tenha alcançado alguém. Se não alcançou, vocês podem falar comigo. A gente vai deixar as redes sociais dela para você encher o saco dela também. Mas eu espero realmente ter inspirado alguém. E acho que o que você falou no final é algo muito importante, que a nossa profissão seja a serviço do reino. Que tudo em nós seja, né? Que esse é o nosso propósito. Que tudo seja para ele. E eu acho que é isso. Eu agradeço. Adorei estar aqui. Ai, obrigada. E você aí que está em casa, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, comente, curta, compartilhe. Eu achava que esse negócio que o pessoal falava de ai, dá um like lá, eu achava que era besteira, mas já me provaram cientificamente que tem razão para que isso aconteça. Quanto mais curtidas, quanto mais compartilhamento, mais pessoas vão sendo alcançadas e as redes sociais também vão nos oferecendo para outras pessoas também, para que esse conteúdo atinja outras pessoas. Um beijo e fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.